Meus amados e queridos irmãos, nesses dias eu tenho pensado muito sobre o nosso relacionamento com Deus. A pessoa de Deus, ao mesmo tempo que ela é simples, ela também é complexa, não? Ele é simples na sua revelação como Deus. E ele é complexo quando nós, os seres humanos, tentamos explicar quem é Deus e como ele se apresenta a cada um de nós. Quando as coisas não acontecem como nós esperávamos, temos a tendência geral de pensar que Deus nos abandonou. Eu não sei se você tem esse sentimento, mas parece que as circunstâncias determinam quando Deus está presente ou quando Deus não está presente. Ou quando as circunstâncias até mostram que Deus é esse, nos leva a questionar que Deus é esse que não se importa com o nosso sofrimento. Eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre a história de um homem que estava em crise com Deus e Deus resolve revelar que está presente na sua vida. Está em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11 ao versículo 16. Juízes capítulo 11. Capítulo 6, desculpe-me. Juízes 6, a partir do versículo 11. Muito bem. Gideão é o nosso homem a ser estudado nesta noite. Permita-me fazer, embora você vá se concentrar no versículo 11, mas eu gostaria de fazer a leitura. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Versículo 1 do capítulo 6 diz assim: De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas, outros povos da região a leste deles a invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixava nada vivo em Israel. Nem ovelhas, nem gado, nem jumento. Eles subiam trazendo seus animais e as suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadia a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel então empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhe enviou um profeta que diz: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adore os deuses dos amorreus em cuja terra vive, mas vocês não me deram ouvidos. Bom, esta é a leitura que eu gostaria para você explicar o contexto de Gideão. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Biezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava a malhar o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso e guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem,
vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está a enviar? Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor ou o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. O contexto de Gideão é muito engraçado. Talvez qualquer um de nós passe por uma história semelhante. Eu não sei você, mas a tendência que nós temos quando nós nos convertemos, quando é uma história de vida como a minha, que não nasci num lar evangélico, mas num lar católico, apostólico, romano e praticante, aceitar Jesus e entender o que é crer nesse Jesus é um processo de crescimento. E nesse processo de crescimento, eu achei que tudo que fosse ruim não chegava na casa de quem era crente ou quem era evangélico. Se Deus estar comigo e se eu sou uma pessoa bem relacionada com o Senhor, por que todas as coisas boas não chegam a mim e Deus evita as coisas ruins? Eu encontro um Gideão que pensava que Deus o havia abandonado. Encontro um Gideão que sofria porque via a opressão, como o seu povo, a sua nação era oprimida. Como ele sofria por saber que toda a economia, tudo o que eles plantavam, tudo o que eles colhiam, ora passava-se das mãos dele para a mão dos seus opositores, sem nenhuma intervenção divina. Eu fico pensando por que Deus permitia que os midianitas viessem saquear tudo o que a nação de Israel tinha. Mas aí vem uma história que chega a ser hilárica. Porque nesse tipo de apostasia, de insatisfação, Gideão está numa crise, talvez numa revolta contra Deus. E aí Deus quer se fazer presente na história de Gideão. Como Deus quer se fazer presente na minha e na sua vida? Não pelo sucesso profissional que nós temos, não pelo triunfalismo que a religião desse cristianismo que nós temos vivenciado nesses dias nos oferece, de que quem está com Deus tem a tendência a triunfar, e por isso nós temos inúmeros de livros de autoajuda que mostra que você pode ser bem-sucedido, só basta você usar o elemento da fé. Será que realmente nós conhecemos Deus? Será que realmente nós sabemos e cremos que Deus está presente nas nossas vidas, mesmo quando tudo foge ao nosso controle? Sabe qual é o que mais me encanta e me desafia nessa sociedade pluralista, como é a nossa sociedade do Brasil? É que recentemente o Brasil comemorou mais um ano de ausência de Chico Xavier. E é engraçado porque que as pessoas correm para Uberlândia, para aquele triângulo mineiro, Uberaba, atrás dos chamados médios. Eles não estão atrás de religião, eles estão atrás de consolo, para que esse consolo possa neutralizar a força da dor de ter perdido alguém que eles amavam tanto e que eles não dão conta de viver sem a lembrança desta pessoa. Imaginar que aquela pessoa saiu do além, incorporou numa vida e agora está falando com você através da psicografia, ou através até mesmo de uma manifestação sensitiva, é um conforto para quem está desconsolado. Eu acho que Gideão deveria ter perdido o encanto com Deus. O sofrimento da nação, o seu sofrimento, a sua desilusão com Deus é enorme. Mas Deus vai ensinar a Gideão, como vai ensinar a mim e a você, que independente das circunstâncias, Ele se faz presente nas nossas vidas, somente pelo ato de nós existirmos. Deus era com Gideão independentemente das circunstâncias. E chega a ser hilárico que quando nós lemos o texto, o versículo 12, nos diz, a parte A do versículo que nós lemos, que o anjo se aproxima dele e diz assim: o Senhor está com você. Olha que piada.
Como que o Senhor está comigo? Não tem sentido Deus estar comigo? Eu estou aqui prensar as uvas para esconder dos midianitas, porque nós temos ficado empobrecidos a cada ataque dos midianitas. Ele começa então a pensar assim, não, isso deve ser uma miragem, deve ser um apelo do meu coração, porque esta saudação não procede diante das circunstâncias pelas quais eu estou vivendo. O Senhor está comigo quando eu não tenho dinheiro. O Senhor está comigo quando a minha família está a ficar mais pobre. O Senhor está comigo quanto mais os meus parentes têm sido atacados pelos midianitas. Gideão não entende aquela saudação que o anjo lhe diz, o Senhor está com você. E eu fiquei pensando, como que é isso? Eu lembrei então de uma ilustração de um pregador chamado Pregadores do Telhado no Rio de Janeiro, Juan Palharim, quando ele contou uma ilustração e pela rádio El Shaddai ouvi, e eu nunca esqueci essa ilustração. A ilustração de um piloto, um bom piloto que cai no mar e consegue se agarrar em alguma coisa e nada até uma praia deserta. E ele ali agradece a Deus profundamente, Senhor, muito obrigado, porque eu pude escapar, o avião caiu, mas eu estou aqui, Senhor, e ele louvou a Deus. E como ele sabia que seria muito difícil sair daquela ilha, ele começa então a levantar, baseado na história de Robinson Crusoe, uma barraca, e fica morando por vários dias, sai para pescar, volta para sua barraca, ele se agasalha do frio, dos animais selvagens, e um dia que ele vai pescar, ele volta e encontra em chamas a sua única barraca. E ele diz, não é brincadeira não, hein Deus? Eu te agradeci porque o Senhor me salvou. Eu te agradeci porque o Senhor me deu força para construir essa barraca, mas agora o Senhor pegou pesado. Agora eu não vou te agradecer. E alguém bate no seu ombro e diz, olá, você foi esperto, hein? Fez um sinal bom, de longe nós vimos a fumaça e viemos lhe resgatar. Sabe, eu gosto de um versículo moral da história, é que Deus nunca age conforme os nossos pensamentos. Deus nunca age conforme os nossos planos. Deus nunca age conforme os nossos caminhos. Porque se Ele agir conforme os nossos planos, os nossos caminhos, nós vamos tentar usurpar o lugar de Deus. Para que nós precisaremos dEle? Se Ele vai seguir as nossas orientações. Por isso eu gosto de Romanos 8, versículo 28, quando o apóstolo Paulo diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Gideão não imaginava o que Deus tinha para realizar na vida dele. Gideão não imaginava o que Deus tinha para realizar através da nação de Israel com tudo aquilo, porque ele ignorou os princípios que Deus havia estabelecido para aquela nação. O texto que nós lemos do versículo 1 ao versículo 10 diz que todas as vezes que a nação de Israel abandonou a orientação de Deus, todas as vezes que a nação de Israel esqueceu os princípios da palavra de Deus, todas as vezes que a nação de Israel não buscou o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, ela quebrou a cara. E Deus mandava o inimigo para que o inimigo trouxesse de volta a nação de Israel a fonte inesgotável de vida que é o próprio Deus. Você e eu, nós não precisamos de religião. O que nós precisamos é da fonte da vida. O que nós precisamos é trazer à nossa memória aquilo que pode nos trazer a esperança de que Deus está presente nas nossas vidas, independente das circunstâncias. Se você quiser fazer uma leitura da presença de Deus, baseada nas circunstâncias negativas de tudo o que é ruim que acontece em você, você vai se frustrar. Porque a leitura que Deus faz, o plano que Ele tem a ser desenvolvido na nossa vida,
excede a nossa compreensão e a nossa capacidade de dimensionar a presença de Deus em nós. Quantos de nós estamos aqui? Eu gosto de ao menos eu gostava de ver a burrice de uma desmiolada que tinha num programa chamado Super Pop. Ô mulher burra. Ô mulher burra. Mas dá ibope, burrice na mídia desse Brasil, não? Senão, não teríamos versão BBB 10, 11, e aí vai. Nós gostamos dessas burrices e mediocridades, infelizmente, não? Mas eu lembro que aquela mulher um dia disse na televisão, perguntou a Mara Maravilha, por que todo crente é ex alguma coisa? A pessoa só se torna crente quando perde o marido, perde a esposa, fale a empresa, cai doente. Ela é ex alguma coisa, ela precisa descer o poço para poder buscar Deus. E amei a resposta da irmã Mara Maravilha quando ela disse, não era o meu caso. Eu ainda estava a fazer sucesso, eu tinha muito dinheiro, ainda tinha vários contratos a serem cumpridos. O meu problema é que eu tinha um vazio no coração em que eu chorava show após show. Todas as vezes que começava meus shows, eu chorava e depois do show eu caía em depressão. Até então que eu encontrei Jesus e me mostrou que dinheiro, posição social, sucesso profissional não traz felicidade a ninguém. E é por isso que há tantos suicídios e tantos depressivos nessa sociedade, apesar do dinheiro. Amei aquela resposta. Eu disse, eu achava que Mara Maravilha não era crente, agora eu mesmo divulgo para todo mundo, é uma crente. Porque é verdade. Nós não somos ex-alcoólatras, não somos ex-prostitutos, não somos ex-idólatras. Nós vamos era ex-ignorantes. E Deus não levou em conta o nosso tempo de ignorância, mas anunciou-nos que precisávamos nos arrepender para que desfrutássemos de refrigério na presença do nosso Deus. Essa é a grande diferença. Gideão descobriu isso. Agora veja a parte do versículo aí, do capítulo 6, versículo 12. O anjo chega, e eu imagino a cena assim, ó. Eu pensei muito quando eu fui fazer esse sermão para você. Eu imaginei assim, se eu fosse Gideão, e o anjo, e eu sofrendo, né? Eu que tinha uma fazenda, eu que tinha recursos, eu que tinha tudo, de repente, veio os inimigos, consumiram tudo, e agora eu tenho que prensar as uvas, esconder. Aí eu imaginei, se eu fosse Gideão, e o anjo aparecesse e dissesse assim, saudações, o Senhor Deus é contigo. É brincadeira, estamos pedrada, pá, pá. Não, mas Gideão não fez isso. Hã? Brincadeira sem graça, né? O Senhor é com você. É o mesmo como eu preguei domingo, ontem à noite, lá em Ponte Alta, e disse assim, quando uma pessoa morre, o que é que a gente faz, né? Chega lá e diz para ela assim, meus pêsames. Primeira pessoa não sabe nem o que é pêsames. Ela pensa que é um peso, é meus pêsames. Aí tem outro que vai pior, né? Vai dizer, diz assim, há males que vêm para bem. Ou então a saudação dos evangélicos. Minha querida, Deus sabe o que faz. Como? Deus sabe o que faz? Não é o momento de dizer nada. É o momento de abraçar, ficar calado e deixar falar com o gesto. Você vai sobressair-se. Pior do que aquele que quer falar alguma coisa. Imaginei Gideão, coitado, não? Olha a experiência dele. Agora o anjo olha para ele e diz assim, o Senhor, além de ser com você, eu quero dizer, saudação. Você é um poderoso guerreiro. Como que eu sou um poderoso guerreiro? Não tem nexo ser chamado de poderoso guerreiro e eu estou trêmulo aqui, estou escondendo o que eu estou produzindo, eu estou aterrorizado e você me chama de poderoso guerreiro. Algumas versões, a mais antiga, e eu prefiro,
pastor Nicodemo Sanches diz assim: se eu pudesse, eu pegava a NVI e queimava na fogueira. Porque eu nunca vi tanta besteira na NVI e a gente gosta, porque o povo entende. Né? Mas a verdade é que a NVI é a pior versão que se tem para entender o texto. Porque a versão original, ela descreve o seguinte: a revista e atualizada, a mais antiga, diz assim: varão valoroso. Não é poderoso guerreiro, porque o coitado não era poderoso em nada. Mas o texto original e no hebraico é varão valoroso. Homem de valor, deveria ser a versão da NVI. Homem de valor, já que essa expressão enciclopédica dos anos antigos, ninguém vai entender, né? Varão valoroso. Só as comunidades evangélicas do país ao lado é que gosta da expressão, né? Varão, ou varoa, ou varão, ou varoa. Mas quem se converte ou entra na igreja e vê alguém chamando de varão, o que é isso mesmo? Varão. Então a pessoa não sabe o que é. Então uma linguagem NVI poderia ter colocado assim, ó: homem de valor. Eu estou aqui porque você é um homem de valor. Mas a revista atualizada, essa que você tem na mão, diz assim: varão valoroso. A NVI erroneamente diz: poderoso guerreiro. Como poderoso guerreiro? Se você for ler o capítulo 7, vai mostrar que ele não queria guerrear de maneira nenhuma. E fez tantas provas de Deus, que Deus teve que dizer assim: tá bom. Você conhece a história de Gideão, né? Deus falou: vai guerrear. Ele disse: o senhor está doido? O senhor está doido. Vai guerrear, eu serei com você. Eu? Não, me prova que o senhor vai ser comigo. Pega um rolo, ele disse: aqui, Senhor, eu vou dormir. Se o rolo encharcar e tudo à volta ficar seco, eu vou guerrear. Aí ele dormiu. Quando voltou, o rolo estava encharcado e tudo seco. Ele diz: mas foi o capeta que fez isso. Se for Deus, ele vai fazer diferente. Senhor, o rolo tem que ficar seco e o chão encharcado. Aí ele acordou. Foi Deus que fez isso. Mas quantos vão comigo? Quantos, Senhor? Aí ele arregimentou vários homens. Aí Deus disse: é muito. E ele ficou em dúvida. E aí o desafio desse homem de crer novamente no poder de Deus. O texto sagrado nos diz, veja, versículo 15. Gideão precisava entender o valor que Deus tinha por ele, a estima, como Deus o olhava, como ele me vê, como ele te vê. Gideão pensava ser um pobre coitado. Versículo 15, parte B. Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da família. A autoestima desse homem era péssima. Ele se sentia desprestigiado, desvalorizado. Ele tinha dificuldade de acreditar que ele poderia realizar qualquer coisa. Mas o Senhor o via como um homem de valor. E esse homem de valor precisava ter suscitado dentro dele coragem. E por isso que a saudação terapêutica do anjo é dizer assim para ele: ó, Gideão, meu filho, você é um homem de valor. Não deixe ninguém dizer ao contrário de você. Eu acho que eu já contei como é que Deus faz na nossa vida, né? Eu contei isso aqui 2 vezes. Não é? Como eu coloco nos meus manuscritos, eu disse 2 vezes, vou contar pela 3 vezes. Como Deus me curou da autoestima. Tem gente que precisa da fé não para receber dinheiro, precisa da fé para ser curado no seu interior. Eu tinha uma autoestima baixíssima. Coitado, uma vez eu falei na reunião de líderes que na escola eu queria fazer pergunta e ninguém deixava eu fazer pergunta. Porque eu queria levantar o dedo para poder a professora me ver. Iam falava alto, e eu tinha uma vontade de mandar calar a boca. Hoje eu mando com muita naturalidade, mas antes não. A vontade que eu tinha de mandar o cara calar a boca, que era a minha vez, não dava certo.
E eu e meu irmão hoje, a gente se dá razoavelmente bem. Meu irmão sabia esse ponto fraco. Eu tinha uma tendência de me vestir sempre diferente, né? Vocês já perceberam que mudou. Eu agora não tenho mais essa dificuldade. Então eu escolhi uma roupa e me achava lindo. Aí meu irmão dizia assim, vai sair assim? Ah, você está ridículo. Aí eu dizia assim, ridículo, você está com inveja. Ridículo. Aí ele dava as costas, eu ia lá e trocava de roupa. Aí eu estou ridículo. Sabe assim? A autoestima, a preocupação com o que a pessoa pensa de você. Com o que eles dizem sobre você. Tem coisa mais destruidora do que você ser Maria que vai com as outras. De você dar muito valor ao que as pessoas dizem sobre você. Você tem que dar valor àquilo que Deus designou sobre você. Daquilo que Deus já estabeleceu para a sua vida. Tranquilamente. Às vezes minha mãe me pergunta, meu filho, onde você aprendeu a falar tanto? Porque você não falava nada. E eu era gago, você não acredita nisso? Mas não era gago por ser gago, era gago de medo, de timidez, de autoestima doente. E aí você percebe, até hoje eu tenho que lutar sobre isso. De vez em quando o capeta começa a falar alguma coisa. E eu vou falar rápido logo, né? Para não ouvir a gagueira. Muito do que nós somos e do que nós dizemos e fazemos não é da nossa natureza, mas da autossugestão, do que as pessoas dizem sobre você e você compra essa ideia. Quantos de nós temos aqui e fica assim, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não domino, eu não posso, eu não posso. Aí Deus usou uma mulher para me falar uma história. Uma história para você aprender nessa noite. Talvez você que estudou na época da ditadura militar como eu, lembra dessa história. Uma matéria bem avançada para a época, né? Progressiva, educação moral e cívica. Lembra dessa matéria? Né? Tudo que os militares queriam que nós aprendêssemos, né? Porque eles eram muito abertos. E a minha professora de educação moral e cívica diz assim, eu quero contar a história de não quero, de não posso e de vou experimentar. A professora passava o exercício no quadro e dizia assim, não quero. Responda a questão. Não quero. Vamos fazer. Não quero. Vamos descansar. Não quero. E não quero era sempre não quero. Segundo aluno era o aluno que chamava não posso. Tudo ele não podia. Vem responder a questão, não posso. E aí ela dizia na historinha, era uma história bonita, dizia assim, terceiro aluno, o nome dele era vou experimentar. Não sabia nada, não tinha certeza de nada, mas tudo era vou experimentar. Final da história, moral, não quero. Se tornou soldado raso a vida toda. Não posso. Se tornou vendedor de uma sapataria, de um homem que pagava uma mixarria. E vou experimentar. Se tornou um grande empreendedor, um empresário fantástico, porque ele não teve medo de encarar a vida, nem deixar que a vida falasse a ele. Mas ele que iria falar para a vida. A história é, a fé, se ela não produz dentro de você coragem, você não faz conquistas, apesar de ser evangélico. Você não tem fé nenhuma. Você não tem ousadia nenhuma. E também você não precisa de fé nenhuma, porque você passou num concurso bom, você já tem garantido a sua eternidade deste mundo com o salário do concurso. Então você não precisa ter fé. Também você não faz nada mais do que aquilo que os seus olhos podem ver e que a sua mão pode tocar. Você é apenas um religioso. Você só se libertou da oração do Pai Nosso. E não se benze mais no pão, porque antes você tinha que agradecer o pão, agora você nem agradece mais disso. Rezar ou orar, você não precisa nem crer no poder de Deus.
Porque você é periquito do governo e o governo já faz toda a provisão que você precisa para a sua vida. Eu queria que passasse uma lei no Brasil. Olha, eu vou dar uma palavra assim, uma profecia para você odiar o culto desta noite. Faz tanta lei nojenta nesse país, né? Tem até a lei agora da palmadinha, que eu vou desobedecer, lógico. Porque filho tem que levar um tapa. É bíblico. Tá bem? Que isso, pastor? Tem gente que aqui é contra. Eu sou contra, então rasgue a Bíblia. Porque a Bíblia diz, não negue a vara ao seu filho. Você dialoga, você conversa e tudo, mas você tem a síndrome da burrice de achar que o seu filho não precisa da palmadinha porque ele obedece. Ele só obedece na sua frente. Eu era professor de ensino religioso nas escolas públicas e os piores filhos, piores alunos, os filhos dos crentes. E quando eu chamava a mãe, ou a orientadora pedagógica chamava, aquela mãe não acreditava. Meu filho é um anjo. Pois é, mas quando ele sai do território angelical, o inferno acontece. Ok? Gente, deixe-me dizer uma coisa para vocês. Faz tanta lei nesse país, deveria ter uma lei para acabar com a estabilidade do funcionário público neste país. Caber com você, né? Lógico. Você está mal-humorado, você produz mal, mas ninguém tira você por causa desse princípio do funcionalismo público. Você é um péssimo funcionário, você atende mal o público, você falta em mente, você tem a proteção lá. Se não tivesse a estabilidade do funcionário público, você podia até ser funcionário público, mas tem um fiscal lá para saber como é que está o seu humor. Francinilda veio menstruada hoje. Tá mal. E plano aqui. Fulano brigou com a esposa hoje e quis pagar ou quis extravasar na gente. Pronto. Final do mês. Descontar na folha. Pronto. Esse Brasil ia mudar. Ia mudar porque nós somos uma máquina de parasita nesse país. Mas eu fico feliz, porque vocês que dizem me pagam o meu salário. Então, eu vou pensar sobre esta lei. Ponto 3, meus queridos e amados. O Senhor capacitou aquele homem para viver, e viver abundantemente bem. Deus não queria que Gideão apenas vivesse como a maioria de nós. Quero passar no concurso público, porque eu vou trabalhar 25 anos, depois eu vou me aposentar e aí eu vou morrer. Não é assim? Já viu aposentado como é que é? Quero me aposentar, me aposentar, me aposentar, me aposentar. Aposentou, morreu. Só no Brasil que a gente pensa assim, né? Se aposentar para não fazer nada. Porque lá fora pensa em se aposentar para criar um novo empreendimento. No Brasil não. Não, eu estou cansado. Eu já contei, eu trabalhei 10 anos, não sei na onde, vou pegar aqueles 3 anos de lá, 4 anos aqui e me aposentar. E não fazer nada. Bom, mas vamos voltar. Bem, o Senhor capacitou aquele homem. Gideão pensava que não havia mais esperanças para ele e para o seu povo. Veja o versículo 16. Eu estarei com você, diz o texto sagrado. Respondeu o Senhor. Você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem, Gideão. Como que vai ser isso? O plano de Deus era dar vitória ao povo de Israel através de Gideão. Aquele homem que precisava acreditar que Deus estava acima das circunstâncias, que Deus estava a olhar para o seu coração e que Deus o olhava não como a sociedade o olhava, não como os inimigos o olhavam, Deus o olhava como um homem de valor e que quando ele descobrisse o seu valor, a coragem ia suscitar-se e ele ia ser então um guerreiro poderoso. Agora o texto sagrado diz que Deus ia usar a vida dele.
É por isso que eu gosto do princípio neotestamentário, quando diz que Deus, para abençoar a minha casa, Ele precisa de um canal. O canal sou eu, o canal é você. Primeiro, a obra de Deus é no âmbito singular, não é no âmbito pluralizado. Você precisa ter a experiência particular com Deus para que Ele possa alcançar os seus, para que Ele possa alcançar a sua descendência. Hoje eu estava a compartilhar com algumas irmãs, e eu disse assim: quando os nossos filhos, filhos de vocês se desviarem, não culpem a igreja. Não culpem os líderes. Culpem vocês mesmos. Por quê? O que a gente leva para dentro de casa? Ora, você tem filhos. Nós estávamos falando mal de você, pastor. Não, mal não, bem, não foi? Os que estavam comigo. Estávamos a elogiar o pastor Tomás. Então não era mal, era bem. Era bom. Nós estávamos falando, elogiar as qualidades do pastor Tomás. Eu disse: mas olhe o pai e olhe a mãe. Eu disse: o pastor Tomás pegou 50% da irmã Isabel, 50% do seu Valdemir. É a cara da mãe. Olha lá, dona Isabel todo. As qualidades do pai. Gente, se você é ruim, você vai ter filhos ruins, porque não tem como você ser bom e dar fruto ruim. Não tem como, é um princípio. Não tem como você ser um homem de Deus e não ter filhos de Deus. Não tem como você ser um cheio de fé e os seus filhos não querem a sua fé. Agora, quando você dentro de casa leva os problemas da igreja, fala dos irmãos, fala do pastor, fala da liderança, fala de Deus e do mundo. Dentro de casa, o que é que o seu filho quer? O seu filho vai dizer: ai, Deus me livre. Eu que não quero fazer parte desta igreja. Porque nós colhemos o que nós plantamos. E Deus estava a ensinar isso para agora, para Gideão. Gideão, olha, você vai ser uma bênção. Mas primeiro você tem que acreditar que Deus é com você. Você tem que acreditar que Deus lhe ama e que apesar das circunstâncias, Ele tem você em autoestima. Você é valoroso para Deus, Gideão. Não deixe ninguém dizer o contrário. Isso acontece. Quando você entender isso, as bênçãos de Deus vai fluir de você de chegar à sua casa. Eu conheço mulheres que só no marido não são crentes. Mas nenhum dos filhos dessa mulher se perderam. Porque ela tinha sabedoria de não deixar os problemas da igreja chegar dentro da sua casa. Ela não permitia de maneira nenhuma que nenhum irmão fosse para lá com lorota, com conversinha de mariquinha. Não permitia de maneira nenhuma que a sua casa fosse um lugar para amaldiçoar, mas sim para abençoar. Falar mal jamais. Não perdeu nenhum dos filhos. Mas você perde até o único filho que você tem, se você não tiver a certeza plena de que Deus está com você, de que Deus vê você alguém de valor, e isso reproduz dentro da sua casa, e Deus alcança todos, porque vê em você uma vida que glorifica o nome do Senhor. Quando eu leio 1 João capítulo 4, versículo 4, diz assim, ó: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Sabe o que significa isso? Dormir em paz. Eu não cheguei nesse estágio ainda não. Eu sofro de uma insônia terrível. A minha briga é terrível. Não dá para eu me deitar aqui para eu mostrar para você como eu sofro. Sofro demais. Porque eu tenho que lutar para crer nisso, que maior é o Deus que está em mim. Eu luto mesmo. Eu deito na cama, faço os exercícios que a irmã Maria José me ensinou, mas não funciona em mim. Mas quando eu encontrar o William, aí vem a história toda, aí eu volto. Maior é o Deus que está em mim do que o William que se levantou contra mim. Uma luta. E eu tenho que crer. A semana toda. Foi a mesma coisa quando eu
tentei conseguir parar de dizer palavrão, que eu tinha uma boca suja. Se olhasse para mim cara feia, eu mandava tomar nu. Bom, mandava, mas hoje não mando mais não. O Senhor me curou. Só se eu ficar um lapso de memória e sai. Aí, ó. Quando eu dizia os palavrões, foi difícil. Me converti aos 19 anos. Então, quando eu via o palavrão na minha boca, eu começava: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, seja o teu reino, venha. É porque eu não sabia orar ainda, então eu queria mandar você para os cafundosos, Judas, então eu orava. Hoje eu não preciso orar mais. Agora, isto, maior é o Deus que está em mim, eu tenho que dizer todos os dias. Maior, aí isso vai tornando verdade na minha cabeça. É a chamada confissão positiva gospel. A autossugestão. Maior é o Deus que está em mim contra aqueles que operam contra mim. E aí eu fico lá dentro de casa dizendo para todo mundo: maior é o Deus que está em mim. Eu não vou tirar satisfação, eu estou com vontade, mas não vou. Eu não vou, porque senão a coisa vai aumentar. Maior é o Deus que está em mim. É verdade. Então Deus, mate os meus inimigos. Cuida, Senhor. Deus tem que cuidar, e eu tenho que crer nisso. E Deus estava dizendo isso para Gideão: eu vou cuidar, Gideão. Você não precisa temer. Veja o que diz o texto: eu vou enviar você, e você vai libertar Israel. Era ele quem ia libertar, não era mais Deus. Gideão lamentou. Não sei se você está com a sua Bíblia aberta, mas a versão errada, NVI, diz assim no versículo 13: ah, Senhor. Versículo 15: ah, Senhor. Versículo 22: ah, Senhor. A versão revista atualizada: ai, Senhor. Ai, Senhor. Eu tive esse cântico. Deus mandou um profeta para esta igreja chamado Valdir Daniel, e ele mandou eu mudar a vida. Mandou, literalmente, porque eu fazia realmente o cântico daquele personagem do desenho animado, que eu gosto até hoje de desenho animado, mas tinha um programa que eu gostava muito, e todas as vezes que acontecia alguma coisa na minha vida, eu dizia assim: ó Deus, ó céus, ó vida. Aí Valdir Daniel repreendeu isso aqui, e eu falei: o Espírito revelou. Eu faço isso. Agora eu criei o meu próprio jargão, que eu já conhecia, né? Ó Jesus dos crentes, tem misericórdia de mim. Ficou melhor. Nosso querido lamentava. Quando você lamenta, você não alcança. Queridos, eu quero dedicar para você um versículo que está em Romanos 8:31. Talvez você tenha entrado aqui gemendo, porque não sabe o plano de Deus para a sua vida. Você gostou do sermão, mas você precisa saber que Deus tem um plano para você. E para Deus cumprir este plano na sua vida, você precisa crer em Romanos 8:31. Vamos ler todos juntos? Se dá para projetar para mim, por favor, Romanos 8:31. O texto sagrado, a minha versão, revista atualizada, é assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? A NVI diz diferente, mas eu vou decorar com você. Vamos dizer juntos? Se Deus... Diga para a pessoa que está ao seu lado, aperta a mão dela e diga assim: se Deus é por você, quem será contra você? Ninguém poderá resistir a você, se Deus estiver no centro e no controle da sua vida. Por isso, meus amados, João 14:2 diz: em verdade vos digo, que quem crer em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Mas eu deixo sobre vocês a certeza de que estou todos os dias com vocês nas suas vidas. Eu quero desafiar você que entrou por esta porta a curvar a sua cabeça, a fechar seus olhos. Você que frequenta esta igreja, você que é um afastado, desviado do Evangelho, ou que agora Deus tem esclarecido a você que Ele quer ser Deus na sua vida.
que Ele quer mostrar para você, dizer que você é uma pessoa de valor. Não importa o que digam, o que pensem, Ele é um Deus que te valoriza. E Ele capacitará você para viver e viver intensamente bem. E fazer conquistas para você e para aqueles que estão com você. Pai eterno e Senhor, nós queremos pedir a Tua bênção, Senhor, sobre a vida de todos quantos entraram por esta porta nesta noite. Assim como Gideão, ó Deus, vivia um contexto de opressão, mas o Senhor o libertou. E liberto, ele pôde ser um instrumento de libertação para Israel. Da mesma forma, Deus, nós acreditamos nesta noite que o Senhor trouxe algumas vidas que estão se sentindo, ó Deus, arrasadas. Estão se sentindo, ó Deus, a pior de todas as criaturas. Religiosos, sim, mas nesta noite entenderam de que apesar das circunstâncias que têm provocado ira, ódio, raiva, transtornos de todo tipo de espécie, o Senhor está na vida deles. Basta crer que o Senhor, ó Deus, é aquele que faz valer dentro do nosso coração o nosso grande e maior valor, que é de sermos feitos filhos do Deus Altíssimo. É o Senhor que nos dá força para enfrentar os adversários e estabelecer, ó Deus, marcos que glorificam o Teu nome, ó Deus. Eu quero pedir por estas vidas, por todos nós, derrame, ó Deus, a Tua graça sobre nós e auxilie-nos a crer que faremos tudo aquilo que está proposto a ser feito através da fé em Jesus Cristo, nosso amado Senhor. Obrigado por esta noite, Pai. É nossa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor.